Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra virtual do nosso querido CEAL, o Centro Espírita André Luiz, aqui no nosso canal do YouTube. E como de costume, gostaríamos já de iniciar agradecendo ao nosso artista Felipe Brandão, que nos agraciou com este belo número musical, esta bonita música que veio já para nos acalmar, para tranquilizar os nossos corações nesta tarde de hoje. Gostaríamos de lembrar também todos aqueles que queiram buscar um pouquinho de água, trazer um pouquinho de água, deixar aí perto do seu computador, do seu celular, para que a espiritualidade amiga possa fluidificar esta água, inserir nela todos os fluidos medicamentosos, toda a boa energia de que nós tanto precisamos. Bom, e para hoje temos um pedido especial, que é sobre a doação de alimentos e utensílios. Como todos sabem, o CEAL é uma casa mantida também pela sua ajuda, pela sua doação, seja ela uma doação de alimentos, de utensílios ou até mesmo a sua doação financeira. Então nós estamos em momento de campanha e convidamos a todos que puderem doar. Será uma doação muito bem-vinda para a casa, para que o CEAL continue podendo manter a valiosa ajuda que faz junto dos seus assistidos. Então, para esta campanha, a casa está precisando especificamente de alguns itens, que são eles: sabão, sabonete, farinha de trigo, fubá, açúcar, biscoito e absorventes íntimos. Então, nós estamos colocando aqui na tela, então fica o convite para todos vocês que puderem doar. Nós já agradecemos, a casa agradece de coração a sua ajuda, a sua contribuição. Bom, então vamos fazer a nossa prece para logo após passar a palavra ao nosso palestrante de hoje. Então, respirando bem fundo e elevando o nosso pensamento, neste momento, ao nosso Mestre querido Jesus, queremos agradecer a Ti por mais um dia, por mais esta bela oportunidade de estarmos aqui neste domingo, reunidos, para mais uma vez assistir uma palestra, ouvir tudo aquilo que o nosso irmão tem para nos trazer, junto de toda a mensagem, de toda a palavra que a espiritualidade amiga, que o nosso querido Mestre Jesus tem para nos passar no dia de hoje. Então queremos agradecer a oportunidade, pedir proteção neste momento, pedir serenidade para que possamos estar juntos, ouvindo e refletindo neste momento de estudo doutrinário do Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e para esta tarde de hoje, nós temos o palestrante Carlos Campetti, o nosso querido amigo Carlos Campetti, ele que é trabalhador e diretor da FEB, coordenador nacional da área do estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB. Ele que está lá em sua residência, lá na cidade de Bridgetown, que é a capital de Barbados, localizado no Mar de Caribe. Então nós, hoje, especialmente, teremos a sua palestra, teremos a sua palavra, e ele que nos trará o tema Os Tempos São Chegados. Bom, Carlos, a palavra fica com você e nos encontramos já já. Nossa saudação fraterna, você que nos acompanha. Vamos hoje conversar sobre os tempos são chegados. Nós nos lembramos que na Revista Espírita de outubro de 1866 e no capítulo 18, o último capítulo de A Gênese,
Allan Kardec examina o assunto São Chegados os Tempos. Em A Gênese, ele inclui 2 subtítulos: Sinais dos Tempos e A Geração Nova. Recomendamos a leitura. A nossa palestra não substitui a necessidade de ler esses trechos maravilhosos do Evangelho segundo o Espiritismo e da Gênese. Vamos ver que o anúncio de que os tempos são chegados é o anúncio da chegada do período da regeneração da humanidade. Agora, a Kardec pergunta: em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Os tempos são chegados. Ele comenta que para os incrédulos essa expressão não tem importância nenhuma. É como se fosse uma crença pueril, sem fundamento, porque as pessoas não acreditam, então não faz sentido para elas. Mas para a maioria dos crentes, essas palavras, os tempos são chegados, é algo místico, sobrenatural, parecendo assim como se fosse prenunciadoras da subvenção das leis da natureza, como se coisas excepcionais fossem acontecer. E Kardec, então, diz que essas 2 ideias, tanto a do incrédulo que não acredita, não aceita, como a dos crentes, na maior parte das vezes, são ideias errôneas, as 2. E ele diz que os incrédulos, porque negam a providência. E, quanto à maioria dos crentes, porque essas palavras anunciam o cumprimento e não de leis excepcionais ou de coisas fora das leis da natureza. E Kardec, então, diz que tudo na criação é harmonia e revela a previdência divina. Tudo que ocorre tem uma razão de ser na marcha do conjunto, no progresso, que é lei do nosso Pai, do nosso Criador. Então, tudo que existe está submetido a essa lei do progresso. Os planetas e os seres que habitam esses planetas. E o progresso acontece no campo físico e no campo moral. Então, vai acontecer esse progresso de 2 maneiras. Uma delas é lenta, gradual, insensível. Kardec até diz, não é, que para perceber esse tipo de progresso é preciso ter uma visão mais ampla, não ficar preso apenas numa geração. É preciso olhar o passar do tempo para que a gente possa observar as mudanças. Agora, a outra maneira desse progresso se manifestar, ela se caracteriza por mudanças bruscas, por momentos de transformação mais acentuados. Particularidades, normalmente, o livre-arbítrio dos homens pode interferir nessa questão do progresso. Nas questões mais restritas, a ação de cada um. Mas, no conjunto, quando chega o momento mesmo do progresso de um planeta, por exemplo, o progresso de uma humanidade, então, nesse momento, acontece o que nós poderíamos chamar de fatalidade. Porque esse progresso está sujeito às próprias leis divinas e vai acontecer de toda forma, porque chegou aquele momento desse progresso se cumprir. E esse progresso pode ser parcial, para uma sociedade só, para um povo, para uma região, ou pode ser geral, pode ser para todo o planeta. No Livro dos Espíritos, na questão 781, Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Será que o homem pode? Será que teria capacidade uma pessoa de paralisar a marcha do progresso? Os espíritos respondem não. Mas tem às vezes a de embaraçá-la. Ou seja, pode não interromper, mas pode dificultar. Nós vemos isso acontecendo aí na história, está o registro. Napoleão, ele reencarnou com uma missão, comprometido com Cristo. E, no entanto, mesmo com esse compromisso, mesmo sendo um espírito que já tinha avançado bastante, ele falhou na missão.
Então, ao invés de contribuir para o progresso, ele atrapalhou o progresso da humanidade naquela circunstância, naquela situação. Ficou responsável pelo que fez, naturalmente. Então, nas particularidades, os indivíduos podem interferir e, sendo, às vezes, um missionário com compromisso, pode ter uma interferência mais ampla, mas isso só acontece se não tiver chegado o tempo para o cumprimento do avanço da humanidade. Porque Napoleão tinha o compromisso de preparar o terreno para a vinda do Espiritismo. Como ele não fez a parte dele, de toda maneira o Espiritismo veio, porque estava previsto que viria. E havia chegado o momento da vinda do Espiritismo. Então, um indivíduo falhou e se comprometeu. E houve, naturalmente, também comprometimentos de outros que se envolveram no processo. E nós tivemos aí a criação de uma série de consequências em função desse engano de Napoleão, que influenciou muitos povos e que gerou, inclusive, situações que não fosse aquele desvio, poderiam não ter ocorrido para a humanidade. Mas aconteceu em função das nossas necessidades. Deus estabelece a lei. Se nós cumprimos a lei, vamos caminhando, o progresso, ainda que lento, vai se dando. Se o indivíduo não obedece à lei divina, está contrariando a proposta do progresso. E então pode atrasar. Por quê? Porque ao invés de seguir pela linha reta da evolução, o indivíduo faz desvios, depois tem que voltar. E às vezes o desvio é coletivo, é de um povo inteiro. E depois precisa retornar para o caminho. E isso vai exigir esforço, vai levar o indivíduo a aprender lições que não quis aprender anteriormente. E então pode o indivíduo embaraçar um pouquinho o progresso, mas não pode impedir, porque ele vai acontecer. Na questão 781A, também do Livro dos Espíritos, é informado que o progresso é uma força viva. É uma força viva. E pobre de quem interferir. Pobre de quem fizer a intervenção. Vai se comprometer e vai ter que arcar com as consequências. Alguém já comentou, né? Nossa, e Hitler? Estava programado que Hitler fizesse o que ele fez? Ninguém reencarna para fazer mal. Não existe programação para reencarnação e cometer equívocos e prejudicar o semelhante. Isso não existe. Todos reencarnam para progredir, para fazer o bem. No entanto, no uso do livre-arbítrio, o indivíduo pode cometer os seus enganos. E aí, alguém estava falando, puxa vida, mas olha só todo o mal que esse indivíduo fez. Bom, vamos esperar um pouquinho. Do ponto de vista dele e daqueles que receberam as consequências do que ele fez, houve um mal, e de fato houve um mal. No entanto, diante da lei divina, aí a nossa visão se amplia, não existe o mal. Deus não permitiria. Ninguém sofre o que não tem necessidade. Ah, quer dizer então que quando eu estou sofrendo, eu estou sendo castigado? Não, também. Deus não castiga ninguém. Deus nos dá a oportunidade renovada de caminhar no sentido do bem. Mas quando nós não queremos, a proposta é que nós, como Jesus colocou, estejamos no mundo sem ser do mundo, que nós não nos apeguemos às coisas materiais, que nós as utilizemos em favor do nosso progresso, do progresso do nosso semelhante. Mas nós renunciamos a isso. Queremos acaparar, ter muitas coisas. Esquecemos do cumprimento da lei divina, que é de solidariedade, de auxílio ao próximo. Então, nos comprometemos. Aí precisamos passar por certos momentos em que nós vamos compreender a necessidade do desprendimento. Então, passaremos por sofrimentos na relação de uns com os outros. Uns serão instrumentos para o despertar dos outros, conforme as suas tendências. Mas Deus nos criou todos para o bem. Esse mal que a gente vê, que a gente recebe, que provocamos em relação ao semelhante, é algo da nossa criação, da criação da humanidade, não é da criação divina. Está no Livro dos Espíritos.
muito claramente quando trata das leis morais. O que é o bem? O bem é o cumprimento das leis divinas. O que é o mal? O mal é o afastamento do indivíduo em relação às leis divinas, ou da coletividade. Então, quando nós não cumprimos a lei, é aí que nós geramos o mal. Mas vejam só, ninguém pode prejudicar uma pessoa que não tenha necessidade de passar por aquela experiência. Então, quando nós sofremos, é porque nós temos necessidade. E imaginemos nós um futuro onde o Hitler desperte. E ele compreenda finalmente o sentido da lei e faça a opção pelo bem, com a capacidade que tem. O que é que vai acontecer? Esse indivíduo vai ajudar muita gente. Então, todos nós estamos destinados a esse progresso, a esse despertamento, por pior que o indivíduo seja. Então, todos nós avançaremos. Os homens, realmente, temos progredido em ciência e técnica. Temos avançado bastante em ciência e técnica. Então, resta-lhes, ou resta-nos aos homens, as pessoas que estamos aqui vivendo neste planeta, fazer que entre nós reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que nos possam assegurar um bem-estar moral, que a gente ainda não tem esse bem-estar moral. Por momentos que a gente tem, às vezes, de alegria, mas felicidade real, verdadeira neste planeta, nós ainda não conseguimos ver. Por isso que Jesus disse, não é? Que o reino dele não é deste mundo. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos a frase, a felicidade não é deste mundo. Não dá para ser feliz baseando-se em coisas transitórias. Tudo que existe neste mundo é transitório, porque é um mundo material, em constante transformação. Então vamos lá, vamos avançar mais para ver a questão dos tempos, né, que Kardec está examinando. Então, Kardec diz que não é com as nossas crenças e instituições antiquadas, resto de outra idade, que nós vamos fazer o progresso. Não será com isso. Nem com as instituições antiquadas e nem com restos da idade anterior. Qual é a idade anterior? A idade da expiação e provas. Porque nós estamos adentrando a regeneração. A questão já não é mais de desenvolver somente a inteligência. É de elevar o sentimento, é de sintonizar com os aspectos e os paradigmas da nova era, da regeneração. É a elevação do sentimento. Nós encontramos Descartes fazendo aquela frase famosa, não é? Penso, logo existo, que está correta. Mas é parcial, não é completa. O Espiritismo vem nos esclarecer. E é Jesus quem colocou. A boca fala do que está cheio o coração. O coração é a sede e é o símbolo do sentimento. Então nós não somos o que pensamos propriamente só. Nós somos o que nós sentimos. É dessa forma que a humanidade, neste momento, está convidada a trabalhar o sentimento. É necessário mudar esse paradigma, sair do aspecto da intelectualidade como sendo a razão da existência, para entender que o intelecto é um atributo do ser essencial, que é o espírito, que é guiado essencialmente e que se manifesta e se apresenta pelo que sente. É identificado pelos demais pelo que vibra no campo do seu sentimento. É um período esse de mudança geral. Nessa elevação do sentimento, é necessário destruir o que incentiva o egoísmo e o orgulho. É preciso trabalhar essas duas chagas da humanidade. E nesse período de mudança geral, vai surgindo uma nova geração. Espíritos que vêm de outros planetas, reencarnando aqui. Olha só como a sociedade mesmo identifica.
as várias gerações. Recentemente foram identificadas várias gerações que foram reencarnando de espíritos com características diferentes. Alguns com dificuldade de se adaptar aqui. Nós temos familiares nascendo agora com dificuldade de falar o português, de se comunicar da forma como nós nos comunicamos, com dificuldade de aceitar que os pais mintam, com dificuldade de não encontrar nos pais coerência. Eles já estavam acostumados com isso, de onde eles vieram. Então nós estamos sendo levados pelos nossos filhos a ser coerentes. Olha o que acontece, coisa simples. Uma avó brasileira vai visitar o neto nos Estados Unidos. A filha estava morando lá e foi visitar o neto. Aí vai para o supermercado para fazer compra. Chega no supermercado, a avó vai pegar leite, o netinho está ali junto, 5, 6 anos do netinho, e ela então pega o leite naturalmente, e o netinho puxa a roupa dela e diz assim, não, vó, esse não. Aí a avó fica assustada, né? E diz, ai, meu filho, mas tem outro melhor? Aí ele aponta para o de vidro, porque ela tinha pego uma garrafa de plástico. E ele aponta para o de vidro, o melhor é o que está embalado no vidro, porque o vidro não prejudica a natureza que nem o plástico. Menininho de 5, 6 anos, desenvolvendo consciência ecológica, o que nós, na nossa geração, na geração anterior, nem estávamos pensando no assunto. E os donos dessas indústrias imensas aí continuam produzindo plástico. Nós, então, precisamos observar, não é? O que é que nós estamos recebendo. Está chegando para nós como alerta. O que é que nós precisamos fazer? Então, essa geração nova são de espíritos que vêm de outros planetas, com outros hábitos, outros costumes, com outras expectativas. Mas também, segundo Kardec coloca no capítulo 18 de A Gênese, os espíritos que estamos progredindo aqui no planeta, poderemos fazer parte dessa nova geração, se nós sintonizamos com os paradigmas da nova era. Está bem? É um desafio para nós. Se nós seguimos a onda dessa nova geração que vem de fora, e se nós seguimos a orientação que o Evangelho nos trouxe, que Jesus veio nos apresentar há mais de 2000 anos. Nós somos lentos, hein? Lentos, 2000 anos para começar a acordar. Quando Jesus já veio nos convidar para sair da infância para a maturidade, e nós preferimos adentrar o período da adolescência rebelde. Estamos aí há 2000 anos, adolescentes rebeldes, fazendo o que a gente acha que pode fazer o que a gente quer. Mais devagarinho, nós vamos amadurecendo. Então, vão surgindo, né? Essa nova geração traz novos desejos e aspirações, novas expectativas, e também vai se estabelecendo uma nova ordem. Não é uma nova ordem de coisas no planeta. O movimento é universal no sentido do progresso moral. É nesse sentido que vai se acentuando o progresso. Então, esses novos desejos, aspirações, propósitos, expectativas, vai estabelecendo uma nova ordem de coisas que tende a se firmar nessa nova era. Não pode dar-se sem comoções, sem crises de crescimento. Olha o que está acontecendo conosco, vamos refletir. Nós estamos adentrando o período da regeneração e acomodados nos paradigmas da expiação e provas. Bem acomodadinhos ali. Aí vem o quê? Para nos despertar. Vem o coronavírus. O coronavírus não dá mensagem para ninguém, viu, gente? Ele não fala, ele só quer comer para viver, só isso. Ele está nesse estágio de evolução muito primária, tá bem? Então, não vamos dizer que o coronavírus agora veio falar. Tem gente que bota palavras na boca do coronavírus aí. É coisa de criança, não é? O coronavírus não veio trazer lição nenhuma para nós nesse sentido, que ele não tem qualquer tipo de pensamento. O coronavírus veio nos fazer refletir sobre as bobagens que a gente vem fazendo e que isso tem consequências. Então, chegou o momento de nós amadurecermos. Como nós estamos acomodadões, mas já tivemos outras pandemias, era também para isso?
Normalmente, esses momentos de comoção que nos toca como humanidade como um todo, são momentos que nos impulsionam, como o aguilhão, que nos faz nos movimentar e sair da nossa acomodação para darmos passos no sentido do nosso comprometimento com novos paradigmas. Então, estamos aprendendo, inclusive, hábitos de higiene que nós não tínhamos. Estávamos acomodados, saímos aí pela rua andando e tal, e vamos a não sei quantas coisas, e depois chegamos em casa e deitamos na cama onde nós vamos dormir. Sem um asseio adequado e apropriado, muitas vezes. Então, nós vamos aprendendo, não é? A também ter os hábitos de cuidado, aprender a lavar bem as mãos, que os médicos já aprenderam, sabiam que se não lava bem a mão, contamina o outro paciente. Mas nós não nos damos conta que se a gente não cuida bem da própria higiene, a gente se contamina a gente mesmo e aqueles que estão junto conosco. Então, até para isso, vejam só como são as coisas, não é? Então, a situação, essas situações assim de pandemia, nos chama a atenção. Normalmente, depois de uma crise dessas, há um progresso no campo da ciência, nos avanços da tecnologia, e nós temos esperança que dessa vez haja um progresso maior no campo moral. E nós aprendamos que tem consequências do que nós fazemos. E pelo menos isso. Tem gente que ainda vive achando que não tem lei de causa e efeito. Mas o grande drama não é isso, não. O grande drama é nós espíritas, sabendo que há lei de causa e efeito, vivemos como se ela não existisse. Esse é que é o nosso grande desafio. Então, quando essa nova ordem de coisas tende a se estabelecer, nós temos que estar em sintonia com elas, com essa nova ordem, em sintonia com ela. E é preciso compreender que isso não se dá sem comoções, sem luta, sem crise de crescimento. O planeta, então, é convidado a entrar nessa nova etapa vibratória. Mas é preciso que o povo deseje e o busque. É preciso a maturidade do sentido moral, não apenas de um ou dois indivíduos, mas da maioria do planeta. Temos que sair da juventude rebelde, na qual nós escolhemos entrar, para a maturidade responsável e consciente. Então, são novas exigências que vão aparecendo nas relações, mais respeito social, mais solidariedade, mudanças nas instituições, mais respeito ao patrimônio público, aos compromissos assumidos com a comunidade, uma maior consciência no momento de nós elegermos os responsáveis pela administração pública, e assim sucessivamente. Mas há resistência das trevas? Será que há? Você tem dúvida? Nem todos os indivíduos estão sintonizados com a nova era. Basta ver os meios de comunicação. O que é que está acontecendo? A quantidade de produção de filmes que ainda estão lá sintonizados com a expiação e provas. Preste atenção para ver. Mas vão surgindo outros. E são esses que as pessoas estão pedindo. Fez-se um levantamento em Hollywood e se identificou que o povo americano já não está mais querendo filmes de violência, que querem filmes com conteúdos úteis. E então os produtores começam a procurar onde, não é onde. E estão chegando no espiritismo, devagarinho. E nos conceitos espíritas, que às vezes não chegam no espiritismo, mas chegam nos conceitos. Por isso que Leon Denis diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. É o futuro da humanidade. Nós vamos descobrir a lei divina, que é do que trata o Evangelho de Jesus e o próprio espiritismo. Então as trevas vão resistir aos refratários, mesmo entre aqueles inteligentes, e principalmente os inteligentes que se fazem orgulhosos, achando que eles sabem tudo. Não vão aderir por agora, não vão ter condições de aderir, não querem aderir. Alguns, inclusive, fazem isso por boa fé, porque acreditam que não é nada de nova era, porque é coisa nenhuma, nós temos mesmo que trabalhar para aqui, para ter as coisas, para viver bem aqui na Terra. A pessoa está convencida disso. Mas muitos fazem isso por interesse. Então, a necessidade
não é? Do exame, do autoexame, de nós nos situarmos, onde é que nós estamos, o que é que nós estamos apoiando, com o que é que nós somos coniventes, e quando é que nós estamos nos omitindo, quando nós deveríamos nos manifestar. Então veio, neste momento em que também, não é? A pandemia veio, essas dores, esses sofrimentos, num momento em que nós estamos precisando disso. Então, os tempos são chegados para todos, inclusive para os que resistem. E o Espiritismo, então, vai trazer contribuições importantíssimas para este momento. O Espiritismo não cria renovação social, como diz Allan Kardec. É a madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. É a própria humanidade que pede essa transformação. O Espiritismo veio no momento em que podia ser útil, porque também para ele os tempos são chegados. São palavras de Evandro Nolito, que é responsável pelo Reformador e é diretor da FEB. O Espiritismo toca em todas as ramas do conhecimento. E ele provoca uma influência moralizadora em todos os âmbitos. E Allan Kardec deixou claro, o Espiritismo é uma questão de convicção pessoal. Portanto, o espírita não tenta fazer prosélitos, ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa em convencer os outros a ser espíritas, porque não será pelo número daqueles que ele convença que ele vai para o céu, não. O espírita verdadeiro, ele procura viver conforme o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo evidencia as leis divinas. Nos deixa muito claro que as nossas ações têm consequências. E que, inclusive, quando nós nos omitimos, quando deveríamos ser úteis, nós somos responsáveis. Evidencia também que o trabalho é fundamental. Não existe céu beatífico e nem repouso depois da morte. Nem o corpo repousa, viu? Vai ficar com essa ilusão, não. O corpo se transforma num processo da natureza e vai compor outros corpos. Tudo é movimento na obra da criação divina. É por isso que o Espiritismo combate o materialismo, pela evidência dos fatos. Não é porque eu creio. A minha crença não tem valor nenhum. O fato é o fato. É por isso que dizemos assim, Deus existe? Se eu creio que Deus existe, Deus vai continuar existindo. Agora, se eu não creio que ele existe, ele vai continuar existindo igual. Então, a crença não tem valor nenhum. O que tem valor é a compreensão do fato, do fenômeno, da responsabilidade que nós temos perante a lei divina, a compreensão da lei divina. Então, o Espiritismo combate o materialismo no mesmo campo do materialismo, no campo do raciocínio lógico, da inteligência. Não há efeito sem causa. E para toda causa inteligente deve haver um efeito inteligente. É uma questão de lógica. E o Espiritismo, além disso, nos descortina o futuro. Vem nos explicar que a chave para o entendimento da mensagem de Jesus, conforme está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o futuro. É o conhecimento da realidade espiritual. Essa é a chave. E era sobre isso que Jesus tratava no seu Evangelho, é o que ele falou todo o tempo. E o Espiritismo ainda esclarece sobre a contribuição individual, o papel que cada um de nós tem na relação com o nosso semelhante. E diante de Deus, nosso Pai, nosso Criador, a nossa responsabilidade como aqueles filhos pródigos que estamos retornando à casa do Pai, depois das experiências malfadadas, em que a gente estava lá nos alimentando junto com os porcos. Não é o filho pródigo, não acontece isso? Aí, de repente, dá uma luz. Ai, por que eu estou fazendo isso? Para que eu preciso disso? Eu sou filho de Deus.
aí quer voltar para o Pai, não é? E o Pai vai receber de braços abertos, mas nós temos que fazer o nosso esforço. E o Espiritismo ainda explica a função da fé. A fé não simplesmente como crença, mas a fé como Jesus ensinou. Vamos ler o Evangelho à luz do Espiritismo, nós vamos ver que essa palavrinha, ela tem vários significados. Ela não significa apenas crença, não. Vou dar só um exemplo. Aquele centurião que estava com o servo dele enfermo e que ele pede a Jesus, ou mandou alguém lá para falar com Jesus que o servo estava doente, para Jesus curar o servo. Aí Jesus faz menção de ir para a casa dele. E o centurião ou fala para Jesus, ou então manda alguém falar para Jesus, depende do texto que você está lendo, né, que tem os 2 registros, e diz assim: mas Senhor, não precisas vir à minha casa ou ir à minha casa, porque assim como eu tenho aqueles que eu mando fazer, eles fazem, tu também tens os teus. Aí Jesus diz assim: nem mesmo Israel vi tamanha fé, porque o homem sabia que Jesus tinha mensageiros espirituais. Sendo romano, não era nem judeu. Os romanos acreditavam em vários deuses. Então era um espírito com um avanço já muito grande. Então fé ali foi sinônimo de entendimento, compreensão, de conhecimento, e não de crença. Ele não acreditava que Jesus podia mandar alguém para curar. Ele sabia que Jesus podia fazer. Foi o que ele falou para Jesus. E Jesus não foi mesmo, não. Naquela mesma hora o servo foi curado lá sem ninguém lá. Ah, não foi, é? Foram os espíritos ou não? Então vejam aí. Como é que está lá no próprio Evangelho? Que é preciso ler à luz do Espiritismo. Mas vamos à conclusão aqui do nosso comentário e fica para as reflexões. Nós não temos aqui o propósito de esgotar esse assunto maravilhoso. Os tempos são chegados. É o tempo da consciência desperta, como Joana de Ângeles nos fala. Olha quanto material nós temos para estudar, gente. Emanuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, a obra de Ivone Pereira. Nossa, temos um manancial. Então vamos lá. Na nossa conclusão, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Somente, realmente, o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra. Quando não há progresso moral, nós nos fechamos nas nossas casas, que se tornam nossas prisões, nós enchemos tudo de grade para nos proteger dos que estão fora. Então, nós não temos segurança, nós não temos confiança no outro, porque há risco do outro nos fazer dano. Por quê? Porque não há progresso moral geral ainda. Então há risco de alguém fazer dano para o outro. Então, só com o progresso moral nós vamos assegurar de fato a felicidade na Terra. Refrear as paixões más. O indivíduo ainda na regeneração terá propensão, desejo às vezes de fazer o mal, mas diante da evidência, da lógica, de querer inclusive não se comprometer porque já compreendeu a lei de causa e efeito, o indivíduo vai fazer uma opção por segurar as suas paixões, por não se entregar a essas paixões e canalizar esse esforço, que a paixão pode ser canalizada no sentido positivo. Ela desperta o interesse pelas coisas. A paixão é boa, não é ruim. Nós é que, às vezes, utilizamos mal a paixão. Então, somente o progresso moral pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Para a nossa meditação, a fraternidade é a pedra angular da nova ordem social. Isso nos coloca o Espiritismo. A fraternidade é a pedra angular da nova ordem social. Nesses tempos de regeneração e na medida em que se acentuem as características, os paradigmas da regeneração no coração da humanidade,
maior será a fraternidade entre todos. A fraternidade vai influenciar as instituições, que já não serão mais instituições criadas para a defesa de um bloco contra o outro, de um partido contra o outro partido, mas a luta da compreensão, do apoio mútuo entre todos para o bem coletivo, onde nós entenderemos e mudaremos, inclusive, a própria regra social das disputas inúteis, dos gastos de recursos impressionantes para a eleição de candidatos, recursos que poderiam ser canalizados para matar a fome no mundo, e assim sucessivamente. Vai chegar o momento, como Allan Kardec coloca, em que a humanidade reconhecerá que a verdadeira autoridade é a autoridade intelecto-moral, que os gregos já tinham adivinhado, mas que subverteram pelos interesses pessoais e fizeram da democracia que eles criaram uma demagogia, que é o que impera, infelizmente, até os dias atuais. Mas na nova era, nós compreenderemos que, de fato, nós só seremos felizes se nós formos fraternos uns com os outros. Que nós possamos sintonizar com essa nova era, porque os tempos são chegados. Muita paz e muita luz, e que Jesus nos guie sempre. Muito obrigado. Olá, estamos de volta e já queremos aqui agradecer ao nosso palestrante, Carlos Campetti. Carlos, muito obrigado por esta palestra maravilhosa que você nos trouxe, por palavras e reflexões tão importantes que você nos trouxe com esse tema, os tempos são chegados. Como é valioso, como foi importante ouvir e refletir sobre tudo isso que nos rodeia a atualidade, em relação aos sentimentos, em relação à nossa evolução. Então agradecemos mais uma vez a sua ajuda, a sua colaboração. Queremos dizer que continuamos sempre de braços abertos para a sua contribuição e toda a sua orientação. O nosso muito obrigado. E gostaríamos de agradecer também a todos vocês que permaneceram conosco assistindo aí a palestra até o final. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal, tá bom? Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento e encerrar as nossas atividades de hoje. E novamente, respirando bem fundo, queremos, Senhor, apenas agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer por esta tarde de hoje, pela palestra magnífica que tivemos, esta grande oportunidade de fazermos as nossas reflexões, os nossos pensamentos e os nossos planejamentos de melhoria, de progresso, de evolução, os nossos pensamentos junto da nossa reforma íntima. Então gostaríamos de agradecer a toda a espiritualidade amiga que permaneceu conosco, pela proteção, pela companhia e pelo carinho, dizendo que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima.